Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3, a qual diz-nos assim: deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia. Versículo 4: e era necessário atravessar a província da Samaria, ou de Samaria. Versículo 5: chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, e perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Versículo 6: estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Versículo 7: e nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse Jesus: dá-lhe de beber. Versículo 8: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Versículo 9: então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos, ou não se comunicam com os samaritanos. Versículo 10: replicou ou respondeu Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Versículo 11: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Versículo 12: és tu porventura maior do que Jacó nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? 13: afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Mais o versículo 14, repita comigo: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém. As palmas são para Jesus, todos se assentam. Pode fechar a sua Bíblia também. Toda atenção é pouca, eu vou ser bem rápido nessa ministração, não vou ser extenso nessa palavra. Amados, hoje eu quero falar sobre a mulher samaritana. Eu quero falar sobre a mulher samaritana. Amém, igreja? Amém. Quem já ouviu falar da mulher samaritana alguma vez? É uma mulher conhecida. É uma personagem conhecida na palavra, né? na Bíblia. Amados, quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos algo muito forte, muito interessante nessa mensagem. Vamos aprender sobre a mulher samaritana. Amados, eu vou gostar de vocês fiquem bem atentos. A pastora, se quiser deixar passar isso aí depois do culto, eu acho até melhor, tá? Para a gente focar aqui na palavra. Amém. Amém, igreja? Repete comigo: a samaritana. A samaritana. Todos. A samaritana. A samaritana. Gostei do coral. Mais uma vez. A samaritana. Glória. Vamos aprender sobre a samaritana nesta noite. Amados, nós sabemos que Jesus, ele veio para colocar um fim no pecado. Jesus é a solução. Ele veio para destruir o diabo. Para isso manifestou o seu Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus estava, quando esteve seu ministério terreno, 100% homem, 100% Deus, ele tinha um propósito, um alvo maior. E esse texto diz que Jesus estava indo, atravessou Samaria. Ele deixou a Galiléia, retirou-se outra vez ele deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia. E o texto diz
que era necessário passar em Samaria, passar por Samaria. E o texto diz que quando ele chega junto a uma cidade chamada Sicar, o lugar eram algumas propriedades, umas terras que o patriarca Jacó dera ao seu filho José, e ali existia uma fonte, um poço. E naquela época, quem tinha um poço era a mesma coisa que ter hoje uma conta bancária recheada. Um poço naqueles dias não era para qualquer um. E essa foi a herança, além do lote, além da propriedade, além da fazenda, né, por assim dizer. Jacó deixou para seu filho José da existir um poço, e esse poço era um poço já antigo. Foi furado, foi cavado, foi os filhos de Jacó, imagino eu, ou a herança, né? Vamos entrar aqui nisso aqui. Era uma herança desde aquele tempo. E o texto diz que Jesus estava cansado da viagem e ele se assenta junto à fonte, junto àquele poço, se assenta ao lado do poço. Imagina a cena. O texto diz que era perto da hora sexta, era perto do meio-dia, o sol de 39 graus, quase tem aqui, né? Imagina. Jesus senta junto àquela fonte e ele fica ali, aguardando alguém. Pergunta quem? A samaritana. E a gente pode ilustrar isso aqui, ó. Jesus, ele esperou tanto tempo eu e você buscarmos a ele, ou se não, ele veio ao nosso encontro. Quem está entendendo? Amém. Muitos buscou o Senhor, buscou, veio por amor. Outros tiveram encontro com Jesus, e outros não por amor, outros, como diz aqui, que está pela dor. E tem gente que conhece a Deus na aflição, abre o coração para Deus na aflição. Quando está bem, ele está nem aí, mas quando vem a aflição, ele busca a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz: buscai e me achareis, quando me buscardes todo o vosso coração. Mas o texto não diz que a mulher estava buscando Jesus. Olha que forte isso, já entra agora. Jesus estava buscando aquela mulher. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você sabe qual é o costume nosso dizer, igreja? Eu escolhi servir a Deus. Sim, nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu tenho meu livre-arbítrio, você tem o seu livre-arbítrio. Mas Jesus disse lá em João 15, versículo 27, lá nos versos diante: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros, para que vás e deem frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele nos conceda. Amém, igreja? Amém. Então olha para mim e diga assim: não foi você que escolheu Jesus, não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele escolheu a nós. E esse é um privilégio, igreja. Quem está entendendo? Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou, que nos nomeou. E a Bíblia diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Aquela mulher, a samaritana, ela era conhecida primeiramente pelos nomes, pelas pessoas, conhecida pelo ciclo de maldição que ela vivenciava, que ela vivia. Ela tinha um ciclo de maldição na vida dela, e esse ciclo de maldição é na vida sentimental. Uma mulher que teve 5 maridos. Quem já passou por 5 casamentos alguma vez? Não? 5 casamentos? Pastor, talvez alguém diga: pastor, eu casei já quase isso. Jesus não quer que a gente fique nesse ciclo de maldição. Jesus quer abençoar você no seu matrimônio, no seu casamento. Glória a Deus. Mas para Ele te abençoar, você tem que estar na presença de Deus. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Agora, observe. Ela era uma pecadora conhecida. O versículo 18, não precisa abrir a sua Bíblia não. O versículo 18
que Jesus disse assim, ó, porque já tivesse 5 maridos, e este que agora tem, não é teu marido. Ela responde, e isso disseste com verdade. Ela até confirmou, ela falou, verdade, eu tive 5 maridos, eu não casei uma vez não, casei mais de uma. Então a gente entende, e principalmente com aquela cultura da época, o adultério e tantas outras coisas era motivo para Israel, para aquele povo lá, motivo até de apedrejamento, a questão do divórcio, adultério, essas coisas assim. Quem está entendendo? Amém. É forte. Olha alguém assim, repete comigo, Jesus me salvou antes de eu ser condenado. Olha isso, Jesus acha ela, meu Deus, antes dela ser condenada. Quem está entendendo, diga glória, Glória a Deus. Lá da Calabaia, céu. Aleluia. Agora, ela era uma mulher pecadora, conhecida, mas além de ser conhecida pelas pessoas, ela era conhecida por Deus, por Jesus. Talvez Jesus nunca tinha tido um encontro pessoal com ela, mas naquele momento único, exclusivo, Jesus espera ela chegar. Porque olha isso aqui, Jesus como sendo Deus, olha para mim, Jesus como sendo Deus, ele poderia ter feito assim para a água do poço. Faz uma bica aqui na minha boca. Quem concorda? Ele sendo Deus, ele poderia fazer assim com a água. Vem para cá. O mesmo que disse ao mar, ao vento e o mar e a tempestade: cala-te, aquieta-te. O mesmo que andou sobre as águas, que tem o poder sobre tudo, ele poderia ter dito isso, mas não. Ele não veio fazer a sua própria vontade. Eu imagino que ele estava com sede ali, sede física, mas espiritualmente ele estava saciado. Glória a Deus. Saciado. Pergunta por quê? Porque se você navegar no texto, se você entrar no texto, na história, você vai ver que os discípulos convidam para ir também. Vamos buscar comida? Jesus, não, agora não. Em outro texto, lá nas multiplicações, alguém olha para Jesus, um dos discípulos: mestre, come alguma coisa. Jesus diz assim: ó, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eita glória. Quem está entendendo? A minha comida, a minha bebida é fazer aquilo que eu vim fazer. Eu vim aqui cumprir o ídolo do meu Pai. Aleluia. Quem está entendendo? Glória a Deus. E não existe prazer maior para Jesus, amados, do que ver um pecador na sua presença. Um pecador que se arrepende. Talvez alguém, nessa noite, tenha alguém na sua família, alguém que vive um contexto algo semelhante a essa mulher. Vive de maldição, maldições decorrentes em áreas da vida dessa pessoa, ou talvez na sua vida existem maldições. Jesus, ele quer quebrar toda maldição. Amém. Quem acredita, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele quer quebrar toda maldição. Quem está entendendo? Amém. Observe então que essa mulher pecadora, conhecida, e ao mesmo tempo ela tinha um conhecimento da lei, mas ao mesmo tempo tinha um desconhecimento de Deus. O que é isso, igreja? Pergunta o quê? Tem pessoas dentro dessa igreja que elas se dizem conhecer a Bíblia, elas se dizem ter relacionamento com a palavra, estuda, lê, busca, prega, até mesmo ministra a palavra de Deus, prega a palavra, mas não conhecem a Deus, não conhecem o Espírito Santo. Aleluia. Era uma religiosa, e olha para mim, repete comigo: o Senhor não nos chamou para sermos religiosos. O Senhor nos chamou para andarmos em novidade de vida. Veja a diferença. Religião, repete comigo: religião, novidade de vida. Quando fala de religião, é algo muito pesado, né? Algo imposto, algo obrigatório. O Senhor, ele nos chamou, nos tirou do chaco do lodo para andarmos em novidade de vida. Não é uma vida religiosa. Por quê? Porque essa mulher, ela estava distante do Senhor, desconhecia as coisas de Deus. Versículo 10 diz assim: replicou Jesus: se conheceres o dom de Deus
Quem que é o dom de Deus? Quem que é o dom de Deus? O dom de Deus é Jesus. O dom de Deus, a dádiva de Deus é Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O dom de Deus é o próprio Jesus. Glória a Deus. Aí Deus fala para alguém nessa noite: se você me conhecesse, entendeu? Se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, seria o contrário. Tu me pedirias. Olha isso. Se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede dar-lhe de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus estava dizendo: se você me conhecesse, você me pediria, e eu te daria além da água, além de uma simples água. Aleluia. Eu te daria a água viva. Glória a Deus. E qual que é a água viva? Repete comigo: água viva. Não é água viva do mar que dá choque, não, tá? A água viva é o Espírito Santo. A água viva é a salvação. Glória a Deus. O Espírito Santo, amados, olha isso aqui, repete comigo. Repete comigo. Jesus é o dom de Deus, a dádiva de Deus, o presente de Deus para nós. Já Jesus enviou, mais tarde enviaria, mas já enviou outro para nós, né? Mas mais tarde no texto, repetindo na história, enviaria o Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo? Então, Jesus é o presente de Deus para nós, e o presente de Jesus para nós é o Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Você não está sozinho, você tem o Espírito Santo, você tem a presença de Deus com você. Glória a Deus. Quem está entendendo, igreja? Glória a Deus. Então, observe que ela não conhecia. Observe o desconhecimento das coisas de Deus. Não conhecia Jesus. E olha isso aqui, igreja. Jesus, ele tem desejo de se manifestar para quem tem vontade de conhecê-lo. Não é curiosidade. Até os curiosos, se eles querem entender Deus, ninguém entende Deus, mas aquele que busca encontra. O que pede recebe. O que busca encontra. O que pede recebe. O que bate se abre. O que busca encontra. Quem está entendendo, igreja? Amém. Olha isso aqui. Essa samaritana, ela estava cheia de perguntas curiosas. Olha o versículo 11. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tens a água viva? Verso 12: És tu porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Ela estava olhando para Jesus ali com uma visão limitada. Quem está entendendo? Amém. Ela estava pensando que Jesus estava falando da água comum. Não é da água comum. E eu abro parênteses aqui para falar algo. Existem muitas pessoas dentro das igrejas, não estou dizendo aqui, que ela está ouvindo uma mensagem espiritual, ela está levando para o lado da carne. Deus quer fazer muito mais do que você imagina. Aleluia. Deus quer fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Quem está entendendo, igreja? Aleluia. Nós temos que pensar com a mente de Cristo. Nós temos que pensar com a mente de cima. Pensar nas coisas que são de cima. Quem está entendendo? Não as que são daqui da terra. Quem está entendendo? Então, observe que ela estava cheia de perguntas curiosas para Jesus. Tu não tem porta, tu não tem nem balde. Aonde você vai encontrar água viva? Ela estava pensando que Jesus estava dizendo: a água desse poço é pura,
cristalina, mas eu posso te dar uma água mais pura, mais cristalina. Ela estava achando que era uma água melhor, semelhante àquela. E Jesus estava falando de uma água que não se encontra nessa terra, que o ouro não compra, que a prata não compra, que ninguém pode se assemelhar a essa água. Essa água é o Espírito Santo, essa água é salvação, essa água é a presença de Deus, essa água é a graça de Deus, o favor de Deus merecido, que nós não merecemos, mas é o favor de Deus, é a misericórdia. Quem está entendendo? Amém. Jesus queria que ela entendesse ali. Agora, vamos entender algo. Essa mulher, ela agiu naquele momento como muitos hoje, como muitos agem hoje. Pergunta como? Como? Ela deseja água viva. Olha isso que é forte, olha isso. Ela agiu naquele momento como muitos agem hoje. Pergunta como? Desejava água viva, mas não desejava o doador da mesma. Entendeu isso? Tem tanta gente hoje que quer as bênçãos de Deus, quer a salvação, quer a presença do Espírito Santo, quer a virtude de Deus em sua vida, mas elas não querem compromisso com a palavra, elas não querem compromisso com a verdade, elas não querem renunciar. E aí, como vai ser abençoado? Versículo 15 diz assim, não precisa ler não. Disse a mulher: Senhor, olha isso, olha a folga. Disse a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não. Olha isso aqui, olha a folga dessa mulher, olha que folgada. Disse a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não precise mais vir aqui buscá-la. Ó, ela achava que Jesus ia dar uma água para ela que. Sim, Jesus. Ela achava que era uma água mágica. Bebe uma vez, nunca mais vai descer, nunca mais vai precisar de você. Olha a mente. O que a gente tem, igreja? Tem tanta gente que tem a mente deste mundo, a mente materialista, a mente só nas coisas daqui da terra. Se ela está bem, ela não quer nada com Deus. Mas se ela está mal, ela se aquebranta, ela chora, ela grita, ela rola. Mas quando ela está bem, ela diz: ó, Jesus, tchau, quero saber do Senhor. Na hora que eu estiver mal, na hora que eu estiver ruim, na hora que eu estiver mal, eu venho te procurar. Está agindo semelhante aos 9 leprosos. Jesus cura 10, os 9, ó, vai embora. Mas aquele que era samaritano, meu Deus, ele vem e cai aos pés de Jesus. Quem está entendendo? Tem muita gente agindo assim, igreja. Deseja a água viva, deseja as bênçãos de Deus, mas não o doador da mesma. Eu faço a pergunta, isso aqui é forte, hein? Eu gosto de confrontar mesmo você, que você se abençoar. Eu gosto, eu não, Espírito Santo. Quem que está buscando uma bênção, seja material, seja bênção material, quem que está buscando? Levanta a mão, seja sincero, Deus quer dar. Quem está buscando uma bênção material, seja o que for, pode abaixar a mão. E depois que Deus te der essa bênção, o que você vai fazer? Você vai ser fiel com Deus como você tem sido lá na prova? Ou você vai falar: Jesus, tchau, obrigado, tchau, até logo? Hã? Quem está entendendo, igreja? Tem muita gente que quer as bênçãos de Deus, mas não tem compromisso com o abençoador. É verdade. Não quer ser amigo de Jesus. Dizendo: Senhor, eu quero só o que o Senhor tem para me dar, mas eu não quero andar no caminho estreito, não. Eu quero muito estreito, eu não quero renunciar isso, não quero renunciar aquilo, eu quero só as benesses, só a bênção, só o meu jeito. Quem está entendendo? Aí para eu os contextos, mas vamos voltar aqui, vamos sair daqui, tem muita coisa aqui. Amém, igreja? Amém. Vamos lá. Repete comigo: a samaritana. Alguém está se identificando com a samaritana aqui? Responde para você. Então, era conhecida, pecadora, desconhecida das coisas de Deus, não conhecia as coisas de Deus, tinha perguntas curiosas, desejava a água viva, mas não o doador da mesma. Agora, Jesus, amados, ele veio para salvar, para libertar.
E eu vou falar um negócio para você. Enquanto você está aqui na terra, respirando, respira assim, ó. Enquanto você está aqui na terra, respirando, bebendo água, Jesus, o Espírito Santo, não vai desistir de você. Mas depois que você passar daqui para a eternidade, se você passar daqui para a eternidade sem se arrepender, sem se humilhar, sem ter se convertido de verdade, se você partir daqui sem a conversão, você perde a sua salvação. Enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo ele vai dar oportunidades. Mas eu te faço uma pergunta: você sabe quanto tempo você tem nessa de vida? Quem sabe, levanta a mão. Quem garante que tem daqui depois do culto de vida? Levanta a mão. Ninguém. Quem é que garante que vai chegar no Natal? Projetos que muitos estão fazendo no Natal, né? Esse Natal eu vou viajar, vou passar lá na praia, não sei na onde, lá com o meu amigo, meu filho, meus familiares. Amanhã eu vou para algum lugar, ou domingo, não sei. E a sua vida espiritual, como que ela está? Como você está com Deus? Olha isso aqui. O Espírito Santo, Jesus ele disse assim, ó. Quem aqui tem um livre-arbítrio aqui? Levanta a mão. Sabe o que é livre-arbítrio, né? Desejo de escolha. O livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Jesus diz assim, ó. Eu coloco, Jesus diz ali em Deuteronômio, Deus diz ali em Deuteronômio, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Aconselho-te que escolha a bênção e não a maldição. Porque se escolher a maldição, coitado de vocês, estão perdidos. Eu coloco diante de vocês, ele ainda diz, eu chamo o céu como testemunha. Quem está entendendo? Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Quem vocês escolhem? Então o que eu estou querendo dizer, amados? O que eu ia dizer aqui na direção do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é convencer. Jesus disse, quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Do juízo, porque eu estou voltando. Amém, igreja? Amém. Então o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado porque não crê no Filho de Deus. Muitos não creem no Filho de Deus, mas ele quer convencer. O Espírito Santo quer convencer dos seus pecados. Amém. Do juízo, porque o príncipe desse mundo, Satanás, já está julgado. Do juízo, porque o juízo vai acontecer. O grande trono branco vai acontecer. E a Bíblia diz que estarão diante dele grandes e pequenos, povos, línguas e nações, diante do trono. Aleluia. Cujo céu e a terra fugiram. Amados, todo mundo, a Bíblia diz que todos nós estaremos diante de Deus um dia. Compareceremos diante do trono de Deus um dia, para prestar conta do que nós fizemos neste corpo, nessa vida, nessa terra. Quem está entendendo? Amém. Então, por que eu estou dando rodeio para falar isso aqui? Por que eu estou rodeando para falar isso aqui? O que eu estou querendo dizer? Repete comigo. A samaritana foi convencida de seus pecados. Mas olha isso. Por que ela foi convencida dos seus pecados? Olha isso aqui. Porque ela contribuiu, ela fez a parte dela, ela abriu o coração. Jesus não é invasor. Jesus ele não quer obrigar eu e você a servir a Ele. Amém, igreja? Amém. Ela foi convencida, mas por quê? Ela abriu o coração. Você que está aqui hoje, você foi convencido pelo Espírito Santo que está aqui. Aleluia. Você abriu seu coração para Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Olha o versículo 17. Diz assim. Não precisa ler não, mas diz assim. E ao que respondeu a mulher. Então ela foi convencida ali de seu pecado, de sua vida errônea, de seus pecados. Aí, verso 17. Mas para entender o verso 17, a gente precisa voltar para o versículo 15 até o 17. Disse a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha que vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Veja que Jesus queria abençoar o marido dela também, que estava agora com ela. Ou
Existe até teólogos que dizem, pregadores que dizem, Jesus chamou a mulher, o marido, para mandar de volta o marido dela, mas o texto não diz isso. O texto diz que ela disse: chama o teu marido e vem cá. Ela já estava junto ali com o marido. Teve 5 maridos que ela tinha, agora não era dela, mas Jesus queria abençoar. Não que Jesus quer abençoar alguém que está decidindo um casamento de outro. Deus não é assim. Deus não vai desfazer uma família para fazer outra. Deus não é assim. Ah, não, porque eu estou apaixonado pelo fulano e ele é casado. Então, meu filho, você está equivocado. Não, eu vou orar para Deus desfazer um casamento e me abençoar. Isso não é de Deus nunca. Não, porque eu gosto dela. Eu sinto que ela é de Deus para mim, mas ela é casada. Então, como é que Deus quer isso? Não é o Deus da Bíblia, não. Desfazer uma família para fazer outra, Deus não é assim. Quem está entendendo? Amém. Mas, se você está junto com uma pessoa que o casamento se desfez há muito tempo, você não conhecia a palavra, veja que ela não conhecia a palavra, no contexto certo, ela não conhecia a palavra. Agora, o que Jesus queria fazer? Jesus não queria ver ela naquele ciclo de casamento, a troca de marido ou a troca de roupa. Jesus queria colocar um fim naquela maldição. Chama esse marido seu aí, nem seu não era, mas já que Deus conhece você dentro para fora, está entendendo? Jesus conhecia aquele homem, conhecia aquela mulher. Então Jesus disse: chama o teu marido e vem cá. Jesus queria fazer o quê? Abençoar aquela mulher e abençoar aquele homem, para que nunca mais houvesse maldição na vida dele ou na vida dela. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Chama o teu marido e vem cá. Verso 17. Respondeu a mulher: não tenho marido. Olha, quer enganar quem? Não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5, e este que agora tens não é seu. Isso disseste com verdade, essa mulher. Então, amados, veja que ela foi convencida de seus pecados. Jesus não queria mais ela daquela forma, com um com o outro. Tem tanta gente hoje que vive desse jeito. É uma maldição na vida sentimental, que você não deveria ter saído de onde você estava. Ah, Jesus. Quem está entendendo? Pastor, eu não conhecia a Deus, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Então hoje você tem um entendimento diferente. Busca a Deus, para Deus te abençoar na sua vida sentimental. Pastor, e se eu quiser voltar com meu marido e ele quiser voltar comigo, é de Deus? Eu já fui casado com ele. O que você está esperando? Vai lá em casa e me chama para fazer um casamento comigo. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Amém, igreja? Ai, Jesus, é forte. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Meu Deus. Olha isso aqui. Veja que Jesus estava confrontando ela ali. Para quê? Para que ela fosse convencida. Ela foi convencida. Sim, eu tive 5 maridos. Só que Jesus estava confrontando ela. Olha isso aqui, Jesus estava apertando mais um pouco o parafuso. Jesus queria. Repete comigo. Ela tentou fugir do confronto por meio de uma conversa religiosa. Olha aqui, Jesus querendo quebrar a maldição na vida dela, querendo abençoar ela, e ela foge da conversa. Olha a desculpa dela. Olha que Jesus começa a falar e ela revelou. Olha isso aqui, Jesus revelou a vida dela, ao ponto dela se assustar e dizer: Senhor, eu vejo que és um profeta. Por quê? Porque revelou a vida dela. E Jesus não era apenas um profeta, ele era profecia, ele era o cumprimento das profecias, ele era maior que os profetas, ele era maior do que a lei, ele é maior do que tudo. Aleluia. E ela foge para uma conversa de religião. Veja que servir a Deus não tem nada a ver com religião. Versículo 20. Precisa ler não. Olha a desculpa dela. Quando Jesus vai ali apertando o parafuso, ali que ia quebrar a maldição, que ia abençoar e tal. E ela vê que Jesus era um profeta, tinha algo de profeta na vida de Jesus. Ela vai dizer assim: olha, desculpa, nossos pais adoravam neste monte. Entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar.
Disse Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aí ele diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Glória a Deus. Jesus estava dizendo, aqui está quem é maior do que os profetas, aqui está quem é maior do que Jerusalém, do que o monte. Porque eles lá em Jerusalém, eles têm lá lugares, eles brigam por causa de lugares que foram palcos de grandes histórias no Antigo Testamento. Mas Jesus é maior do que tudo aqui. Deus é maior, Jesus é maior do que tudo dele, entendendo? Deus não habita em templo feito de mãos humanas. Deus habita, o Espírito Santo habita em nós. Isso aqui vai ficar tudo aqui, parede vai ficar tudo aqui. Mas nós temos sim que reunir e congregar. Isso é de Deus, Ele está fazendo certo. Congregar é bíblico. Agora, o que adianta sentir a presença de Deus só aqui? Sentir a graça, o amor, a glória, a virtude do Senhor só aqui. E no dia a dia no lar não sentir nada. Deus quer que essa glória, levanta a sua mão. Deus quer que essa glória acompanhe você. Aonde você estiver, que você sinta essa virtude no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia. Aonde você for, que essa glória te acompanhe. Quem está entendendo? Glória a Deus. Essa atmosfera, o céu esteja aberto sobre a sua vida. E quando chegar o momento do culto, você vai fazer o que está lá em Romanos 12. O apóstolo diz para a igreja de Roma: rogo, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente vem para cá para apresentar o culto racional para Deus. Ninguém vem aqui fazer loucura, pular, cair, bater a cabeça e delirar, não. A gente vem aqui adorar o Senhor, ser edificado, aprender a palavra de Deus, ser instruído pelo Espírito Santo. Aleluia. Quem está entendendo, igreja? Amém. Eita Deus. Estão entendendo essa palavra? Diga glória a Deus. Então ela tentou fugir do confronto no meio de uma conversa sobre religião. Veja que Jesus quer fazer muito mais na nossa vida do que a gente imagina. Servir a Deus é muito mais do que religião. É novidade de vida, é conversão, é mudança. Vamos lá, continuando aqui para finalizar. Depois de tanta tentativa, de tanta insistência de Jesus, ela realmente conheceu o Senhor. Quem que conhece a Deus aqui? Levanta a mão. Versículo 26. Será que você conhece o suficiente ou você precisa conhecer mais? Precisamos conhecer mais, né? Vamos lá. Versículo 26. Finalmente ela conheceu quem era de Jesus. Verso 26. Disse Jesus: sou eu. Agora veja que nos versos anteriores ela disse, a mulher respondeu: Senhor, quando Cristo vir, o Messias vir, ele vai dizer tudo isso. Não precisa me ensinar, não precisa falar nada disso, não. Aí Jesus disse: sou eu que falo contigo. Imagina o Messias esperado, aguardado. Olha que interessante. Jesus se revela. Olha que interessante isso. Meu Deus, sim, Espírito Santo. Quando Jesus ressuscita, ele aparece. Quem é a primeira pessoa que vê Jesus quando ele ressuscita? Maria, uma mulher. O texto não diz que Jesus se apresenta ao Cristo para nenhuma outra mulher. Antes de morrer, Deus se apresenta para ela. Veja o mistério que Deus tem com vocês, mulheres. Veja o mistério que Deus tem com as mulheres. As mulheres, levanta a mão. Deus tem um mistério com vocês muito grande. Deus quer se manifestar a vocês de uma forma gloriosa. Através de vocês, o Senhor pode impactar a sua casa, a sua família, o seu lar. Vocês podem ser uma grande ferramenta de Deus. Quem está entendendo? Sou eu que falo contigo. Ela tem a revelação do próprio Cristo ali. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Ela tem a revelação do próprio Cristo.
Meu Deus. Não apenas teve a revelação do próprio Cristo. Repete comigo. Ela bebeu da água viva. Amém, igreja? Ela bebeu da água viva. Aleluia. Ela bebeu da água viva. E como que alguém bebe da água viva? Aceitando a Cristo, entregando a sua vida para Ele. Meu Deus. Cumprindo a sua vontade, cumprindo o ídolo do Senhor, ganhando almas para Cristo, fazendo a vontade do Senhor. Você está bebendo da água viva. Eita glória! Jesus disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Então, quando você faz a vontade de Deus, você está bebendo água viva. Você está comendo uma comida celestial. E na força dessa comida, você vai fazer que nem fez com Elias. Na força dessa comida, você caminha na presença de Deus sem esmorecer. Elias, Deus aparece para Elias e fala assim: ó, come. Diz um anjo, ele come um pão do céu, bebe uma água. E o anjo fala assim: ó, levanta, Elias, porque muito perigo será a trajetória, o seu caminho. E o texto diz que na força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, o monte de Deus. Quem está entendendo? Então ela bebeu da água viva. E não é só, olha isso aqui, igreja, não é só beber da água viva. A gente não pode ser, qual que é a palavra que eu quero usar? A gente não pode ser, como que é a pessoa que é algo só para ela? A gente não pode ser egoísta. Tem muita gente que já bebeu da água, comeu do pão espiritualmente, já sentiu a graça de Deus, já sentiu a presença, já foi preenchido, venceu a depressão, venceu o diabo, venceu tantas coisas. E agora, o que você tem que fazer? Beber da água, repete comigo, e convidar outros para vir beber também. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Convide a outro para vir beber também. Como você convida? Falando de Jesus. Pastor, não é apenas convidar para vir para a igreja, não. Porque se você convidar para vir para a igreja, muitos falam: eu vou. Acaba que não vim, ou acaba que vim. Mas não é apenas convidar para vir na igreja. É convidar para conhecer Jesus. É falar da palavra do Senhor. Amém, igreja? Versículo 29. Olha o que a mulher fez. Ela foi transformada. E quem é transformado é forte isso aqui. Repete comigo: quem é transformado? Quem é transformado? Tem vontade, tem sede de servir a Deus, tem sede de ganhar almas, tem sede de evangelizar, tem sede de impactar, de falar da palavra de Deus. Aquela mudança que ocorreu era de dentro para fora. O versículo 29 diz que ela chega lá em Samaria, lá nas aldeias, e diz assim: ela diz: vinde comigo, veja um homem que me disse tudo que tenho feito. Será este porventura o Cristo? 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele os ceifeiros. Amém, igreja? Até aqui. Saíram da cidade e vieram ter com ele. Então, o que ela fez? Ela convidou a outros para vir beber da água. E para finalizar agora, repete comigo: ela trouxe toda a cidade a Jesus. Será que alguém que trouxe alguém na sua casa? Olha isso, igreja. Uma mulher pecadora, cheia de falha, de defeito, como todo mundo somos falhos. Ela tem um encontro com Jesus. E a gente vê os frutos de quem tem tanta gente que fala: eu tive um encontro com Jesus, eu conheço a Deus, mas não ganha nenhuma alma, não fala de Jesus para ninguém. Que Deus é esse? Você conhece? Quem está entendendo? A gente tem que ter meta, amados. Esse ano eu vou ganhar. Agora isso aqui é fato. Vai concordar comigo. Chega o final do ano, virada de ano, olha, solta lá o queima de fogos lá para 30 dia primeiro. Tem muita gente que promete: ano que vem
esse ano está ficando para trás, ano velho, acabou, e faz tantas promessas, ano que vem, aí tem uns detalhes, ano que vem eu vou emagrecer. Esse ano, quem nunca falou, né? Começando né? Quem nunca falou? Aí, agora, sabe o que está falando? Sabe o que nós estamos dizendo? Ano que vem, mas não é só ano que vem, eu tenho que começar agora. Eu vou ganhar tantas almas para Jesus. Porque a Bíblia diz que sábio é quem ganha almas. Amém, igreja? Amém. Não é só para você ficar ganhando, eu estou ganhando, salva. Não pode ser egoísta. Amém, igreja? Amém. Não pode ser egoísta, não. Então, ela trouxe toda a cidade a Jesus. Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E o versículo 39 diz assim, ó: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do que? Do testemunho da mulher que anunciara. Ele disse: tudo o que eu tenho feito. Aleluia. Veja que forte isso. Veja que o nosso testemunho de vida é mais impactante do que a gente falar. Temos que falar assim, mas a mudança ocorreu em nós de verdade? Fomos redimidos, transformados de fato? Porque o texto diz: creram nele, creram em Jesus, foram ter com Jesus, em virtude do testemunho da mulher que disse: ele me disse que eu tenho feito. Ou seja, ela estava dizendo nas entrelinhas: ele expôs os meus pecados, eu confessei a ele meus pecados, eu me arrependi de todos eles, e agora eu vivo a vida transformada. As palmas são para Jesus esta noite. Fica de pé.